Muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi formulado para essa palestra pelo general Barros Ferreira, representando a Marinha do Brasil e a Escola de Guerra Naval. Agradeço também a presença do Adido Naval do Brasil, comandante Tosini, o apoio do coronel Bernardino a todos nós que chegamos aqui, e ao professor Arthur Vitória, presidente da Sociedade de Amigos da Marinha de Portugal. Eu, particularmente, tenho muitos vínculos com Portugal. Eu sou casado com cidadã portuguesa há 40 anos, tenho uma morada cá, em Carcavelos, já há alguns anos, e fiz o pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, no ISCP. Tanto é que estou usando nessa palestra exatamente o símbolo do ISCP, como uma homenagem que eu faço ao Instituto importantíssimo de Portugal. Bom, o tema que me foi proposto é exatamente a geopolítica do Brasil no mundo global. Por favor. E eu vou começar falando um pouquinho quais são os ciclos geopolíticos do Brasil. Inicialmente, a partir da nossa independência em 1822, eu classifico como o primeiro ciclo geopolítico brasileiro, voltado para a parte terrestre. Ele foi entre 1822, a independência, até mais ou menos 1980. A grande preocupação nesse período, tanto dos políticos como também dos geopolíticos, e eu citei alguns no quadro, por exemplo, o Rio Branco, que foi um grande ministro das Relações Exteriores no início do século XX. Cito também o coronel Meira Matos, que foi professor da Escola Superior de Guerra do Brasil, grande geopolítico. Cito Golbery, também já na época do governo militar, também um geopolítico de destaque. E fecho com a professora Terezinha de Castro e Mário Travassos, que é um geopolítico já mais antigo. A professora Terezinha, fui aluno da professora Terezinha na Escola de Guerra Naval muitos anos atrás. E eu considero que ela é a transição da geopolítica terrestre para a geopolítica do segundo ciclo, que eu vou chamar de geopolítica marítima. Nesse primeiro ciclo, o importante, principalmente a partir do século XX, foi a consolidação da Amazônia. Isto é, o Brasil tomando conta e assumindo a Amazônia como própria. E nesse que eu vou chamar de Amazônia Verde, se destaca o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro realmente tem sido a grande alavanca de ocupação, entre aspas, da nossa Amazônia Verde. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa Amazônia, quando eu fiz o meu curso de política, o CEPEM, que se chama, nós viajamos junto com o Exército Aeronáutico no Hércules. Nós saímos do Rio de Janeiro, Galeão, e fomos até Manaus, no Hércules. 9 horas de voo. 3 horas e meia em cima da Amazônia. Só se vendo mata. Só se vê o tamanho que é esse território. E o Exército utilizou muito bem essa psicologia amazônica. Ele associou o Exército à Amazônia Verde. Através de quê? Dos pelotões de fronteira, dos batalhões de infantaria de selva, e foi na mentalidade do povo brasileiro. Quando se pensa em Amazônia, se pensa no Exército. Isso é claro, evidente, e foi percebido depois por um comandante de marinha. Então, o segundo ciclo começa exatamente com a professora Terezinha de Castro transformando um ciclo terrestre da teoria de fronteiras do Meira Matos em uma teoria marítima, uma geopolítica marítima. Começando, então, esse segundo ciclo. É exatamente a fronteira, não final, porque a fronteira final do Brasil será o espaço. Para mim, será o terceiro ciclo espacial. Mas a fronteira a ser desbravada ainda, que era a nossa fronteira marítima enorme, que vou mostrar aos senhores daqui a pouco. E os grandes políticos desse segundo ciclo são exatamente a professora Terezinha de Castro, que inclusive faleceu aqui em Portugal no início dos anos 2000, grande geopolítica, grande professora, e o Armando Vidigal, almirante, que também foi um grande geopolítico, professor da Escola de Guerra Naval, foi um bom professor, e, inclusive, eu tinha muito, além da admiração, ele me deu algumas tarefas a cumprir antes de falecer, inclusive auxiliar a família dele depois da morte. Até hoje eu cumpro essa missão que o almirante Vidigal me deixou. Pode passar a próxima, por favor. Bom, Amazônia Azul. Esse é um termo que a gente escuta muito no Brasil, Amazônia Azul. Isso começou num artigo de jornal, da Folha de São Paulo, pelo comandante da Marinha na ocasião, Guimarães Carvalho, comandante de esquadra, comandante da Marinha.
que ele imaginou? Ele viu a importância que a Amazônia Verde tinha para o Exército, como uma projeção propagandística para o Exército, inclusive em termos de recursos, para a ocupação daquele território da Amazônia Verde. E ele, então, escreveu um artigo defendendo essa fronteira marítima como uma Amazônia Azul. Aí as más línguas da Escola de Guerra Naval dizem, não, ele não criou essa expressão Amazônia Azul. Ela já existia na Escola de Guerra Naval num trabalho feito por capitães de mar e guerra, e ele se apropriou do termo. Não interessa, ele é o fundador, ele que colocou no papel e disseminou na sociedade esse conceito de Amazônia Azul. E é mais que uma geografia, é uma ideia. No fundo, tinha uma ideia também de recursos, logicamente, não é apenas uma questão de ideia. Mas a associação da Amazônia Azul com a Marinha passou a ser algo mais concreto. Pode passar o próximo, por favor. Essa é a nossa Amazônia Azul. Vocês podem ver que realmente é um território marítimo enorme, enorme. Isso daqui é a nossa zona econômica exclusiva, em azul claro. A nossa plataforma continental é a extensão em azul escuro, e a pretensão que nós temos é em laranja, que já foi proposta às Nações Unidas e está sendo avaliada. Eu peço que os senhores notem a nossa fronteira marítima em Trindade. Nós temos uma ilha aqui chamada Trindade, em que houve uma extensão de 200 milhas em torno da Trindade. E também as ilhas de São Pedro e São Paulo, que antigamente era chamado de Rochedos. E a Marinha colocou uma instalação com cientistas e com militares para estabelecer uma nova fronteira marítima, essas 200 milhas. Foi uma jogada? Foi uma jogada, mas uma jogada pertinente. Próximo, por favor. Eu vou utilizar como referência teórica, a gente sempre usa algum autor como referência teórica. Eu vou utilizar o professor Geoffrey Till, do King's College de Londres, que inclusive já foi à Escola de Guerra Naval no Brasil algumas vezes, nesse livro fantástico, Sea Power, aqueles que estudam poder marítimo já conhecem esse livro, em que ele diz o seguinte: para que um Estado possa proteger as suas águas de interesse, 4 requisitos precisam ser atendidos. Primeiro requisito: controlar os recursos que existem neles, tanto recursos vivos como não vivos. Segundo, proteger o transporte marítimo e o comércio. Terceiro, a importância desse mar como meio de informações e de cooperação. E, por quarto, ter capacidade de dominar esse mar. Se o Estado conseguir proteger esses 4 requisitos, ele tem capacidade de ser um poder marítimo de relevância. Próximo, por favor. Então, eu vou seguir esse sumário, vou falar sobre esses 4 itens, vou ousar um pouquinho, vou falar sobre o nosso poder naval, que nós devemos ter, e vou fazer uma provocação para a plateia, no final. Vai passar o próximo, por favor. Bom, com respeito aos recursos, eu escolhi 2 recursos não vivos e um recurso vivo. Eu escolhi a extração de óleo e gás no pré-sal, escolhi a pesca na Amazônia Azul e, por fim, a exploração dos chamados nódulos polimetálicos. Próximo, por favor. Bom, essa é uma transparência que mostra exatamente a posição que o Brasil tem em relação às maiores reservas provadas de petróleo e gás natural do mundo no ano de 2018. Isso foi feito pelo Instituto Brasileiro do Petróleo. Tá? Nós estamos na posição 23 aqui, pelas reservas comprovadas. Só que, se nós somarmos as prováveis e as possíveis, passaremos para 17º. E é uma previsão que nos próximos 25 anos nós temos um aumento, uma colocação próxima do 10º lugar. Próxima do 10º lugar. Em termos de recursos, em termos de reserva de petróleo e gás. Próximo, por favor. Isso aqui é a nossa produção até 2019, um pouco antes da pandemia, que mostra realmente que houve um aumento na produção de petróleo no Brasil nesse período, cerca de 7,4%. Tá? Houve um aumento. Quando chegou a pandemia, houve um arrefecimento disso, mas, a partir do ano passado, começou a haver uma nova recuperação na produção de petróleo. Próximo, por favor. Essa é a posição das nossas plataformas de petróleo na nossa Amazônia Azul. Reparem bem, no Nordeste existem algumas plataformas, aqui em frente a Sergipe também, e a principal bacia nossa é essa daqui, a bacia de Campos, que é uma área a ser protegida. A Marinha já tem essa percepção de proteção dessa bacia de Campos, e aqui parece ser o futuro do aumento da nossa produção de petróleo no mundo. É exatamente essa bacia aqui de baixo, a bacia de Campos. Próximo, por favor.
Bom, vamos passar a pesca. Bom, esse mapa mostra exatamente os locais onde mais se pesca no mundo. Os senhores podem perceber que onde mais se pesca é no Pacífico Norte, próximo ao Japão, depois no norte da Europa, e aqui é onde os barcos portugueses, a maior parte deles pesca o bacalhau, e no sul do Pacífico Sul, aqui próximo da América do Sul. Reparem que a parte do Atlântico Sul, onde a Amazônia Azul está inserida, é uma produção muito baixa, muito pequena. Normalmente, nessa área do Atlântico Sul, os atuns passam, a área de passagem de atu, é onde os chineses geralmente operam nessa região aqui para a imigração dos atuns. Então, mas não é uma região muito fértil em termos de pesca. Próximo, por favor. Isso aqui eu tirei de uma dissertação de mestrado de uma aluna, em que mostra exatamente a questão da pesca marinha. E reparem bem, o Brasil não participa dos 25 maiores produtores de pescado no mundo. Aqui a pesca continental, sim, o Brasil entra em 11º lugar. Mas o que é a pesca continental? É a pesca de rio. O Brasil é um país cheio de rio. O Rio Amazonas é um rio enorme, Rio Paraguai, Rio São Francisco. Então, em termos de pesca de rio ou continental, é a 11ª posição. Mas aquicultura, nem formamos. Exportação, nem formamos. Importação, muito menos. O brasileiro gosta muito de carne, ele não é muito chegado a peixe. Então, em termos de atividade piscatória, o Brasil não é um grande produtor. Próximo, por favor. Eu relembro esse fato porque eu sou filho de oficial de marinha também. Meu pai era capitão de corveta em 1963, quando os franceses começaram a pescar lagosta no Nordeste brasileiro. E criou um fato político, era uma época da Guerra Fria, e a Marinha, então, foi convocada a se contrapor aos franceses, que estavam pescando nessa região. Logicamente, os franceses colocaram o Clemenceau porta-aviões na costa africana, como uma forma de dissuadir qualquer atenção brasileira. A Esquadra Nacional foi tocada, foi durante o período de Carnaval, vocês podem imaginar o que seja Carnaval no Brasil, e tocando prontidão no Carnaval. Foi uma correria, meu pai era do Estado-Maior da Esquadra, foi uma correria para preparar os navios. E mal conseguimos preparar cerca de 7 navios para nos contrapormos aos franceses. Olha só, os franceses. Nossa situação, os franceses não sabiam como estavam os nossos navios. Nós não tínhamos nem munição para combater. Mas os navios suspenderam. E suspenderam como foram. Teve navio suspendendo sem até motor, um MCA, que a gente chama, sem MCA. Eles foram. E eu vou contar uma coisa para os senhores. Foi um fator dissuasório importante para a resolução desse problema. Porque o americano viu que ia ter confrontação entre o Brasil e a França, 2 aliados, uma guerra fria, e pressionou os franceses a recuarem, que mandaram contra-torpedeiro na costa brasileira. E os navios ficaram frente a frente, os franceses e os brasileiros. Mas os franceses recuaram e mandaram que os seus barcos pesqueiros saíssem. Então, o fator dissuasório que a Marinha Brasileira, apesar de não estar preparada, fez, foi importantíssimo para a resolução desse conflito. Por isso que eu coloquei essa transparência aí, porque eu achei interessante conversar com os senhores sobre esse caso da pesca da lagosta. Próximo, por favor. Nódulos polimetálicos. Nódulos polimetálicos são nódulos ricos em metais nobres, como manganês, ouro. Né? E esses são pedras pequenas, até o tamanho de uma bola de basquete, no máximo, que ficam posicionadas no fundo do oceano. Então, tem muito valor agregado nesses nódulos polimetálicos. E nós temos áreas na Amazônia Azul que existem nódulos polimetálicos. Não temos ainda tecnologia para explorar, porque só as grandes potências têm essa tecnologia, mas nós temos os nódulos e temos que protegê-los. No futuro, nós teremos essa tecnologia. Próximo, por favor. Essas são as regiões na Amazônia Azul onde existem nódulos polimetálicos. Vocês podem observar aqui, tem ouro, metais pesados, sulfetos dessa região aqui próximo a São Pedro e São Paulo, temos diamante aqui, próximo de Trindade, temos a fosforita, crosta cobaltíferas, enfim, nós temos áreas em que existem nódulos polimetálicos para serem explorados no futuro. Próximo, por favor. Vamos agora para o segundo, que são meios de transporte e comércio. Próximo, por favor. Bom, eu coloquei essa imagem mostrando a área em que a Marinha Brasileira atuou na Primeira Guerra Mundial. Muito pouca gente sabe que o Brasil lutou na Primeira Guerra Mundial.
com uma divisão naval com 8 navios, 1.500 homens, subordinados a uma divisão naval inglesa, que ficava em Gibraltar. E foi nos dada essa região de patrulha, que é entre Dakar, Cabo Verde e Gibraltar. E nós operamos juntos com a Armada Portuguesa, lá em Cabo Verde. Nós destacamos um destroyer, que era o destroyer Piauí, que operou com a Ibo, com a canhoneira Ibo e com a Beira. Eram 2 canhoneiras que existiam na região. Então, houve muita interação entre a Marinha Brasileira e a Marinha Portuguesa nesse período da Primeira Guerra Mundial. É proteção do quê? Do tráfico marítimo, porque os nossos navios passavam por essa região. Embora na Primeira Guerra Mundial os submarinos alemães não tinham chegado à costa brasileira, eles operavam em Gibraltar, que é ponto focal, e navios brasileiros passavam nessa região. Tínhamos que mandar uma divisão naval cooperar com os aliados. Próximo. Essa foi na Segunda Guerra Mundial. Aí os alemães chegaram. 34 navios destruídos na nossa costa, assim, né? A 10 milhas da costa. Então, realmente, foi um impacto grande na sociedade brasileira a atuação dos alemães na nossa costa na Segunda Guerra Mundial. Vocês podem ver o número de navios que foram fundados. Nós tivemos cerca de 1.200 mortos, em torno de 1.200, e perdemos cerca de 3 navios de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Proteção do tráfico marítimo. Então, se houver algum conflito mundial, possivelmente teremos que proteger esse tráfico marítimo por uso da Marinha. Próximo. Essa é uma fotografia interessante que mostra exatamente a densidade do tráfico marítimo mundial. Cada pontinho é um navio. Vocês podem observar que a grande parte do comércio era no Atlântico Norte. O Atlântico Sul só é costeiro, na nossa Amazônia Azul. E algumas áreas de rotas que passam aqui pelo Cabo, muito pouco aqui na área argentina, tá? E mais no Caribe, por causa dos norte-americanos. Então, isso mostra exatamente que a nossa área do Atlântico Sul não é uma área muito, hoje em dia, com muito navio mercante trafegando. Embora eu vou mostrar uma transparência para os senhores, vocês vão achar interessante. Próximo, por favor. Isso aí. Pode passar mais. Isso. Isso aí é uma radiografia do nosso Comando de Controle do Tráfico Marítimo, dos navios que operam na nossa Amazônia Azul em determinado momento, no ano passado. Esses navios que são em amarelo são navios estrangeiros. Vocês podem perceber que tem muito mais navio estrangeiro operando na nossa costa que navios nacionais. Volta, por favor. Volta. Isso aí. Os navios de guerra são muito poucos. Reparem bem que tem muitos navios em áreas distritais, aqui em Ladário, né? Alguns fazendo patrulha, e os mercantes nacionais são muito poucos, muito poucos. Quer dizer, nossa marinha mercante está vulnerável, muito vulnerável. Quem faz o nosso comércio são navios estrangeiros. Grande vulnerabilidade. Próximo. Essa é a nossa área de salvamento, a nossa área SAR. Repare que quase metade do Atlântico Sul fica sob a nossa responsabilidade, né? Temos que ter meios para fazer isso, para proteger isso. Porque se um navio aqui afundar, ou se houver um náufrago nessa região, nós temos que suspender o navio para buscá-lo. Isso é convenção internacional. Então, nós temos que ter meios de proteger essa área SAR, nossa. E eu coloquei também os distritos navais que existem no Brasil, no território nacional. Próximo, por favor. Vamos ver a parte de transmissão de informações e cooperação. Próximo. Bom, isso quem vai falar vai ser a professora Camila, daqui a pouco, sobre a CPLP. Essa é apenas uma imagem que mostra a importância que tem também a troca de informações e o intercâmbio cultural, né? E político também nessa região. Próximo. Aqui nós vemos as opacas, zonas, não sei se os senhores já ouviram falar nessa expressão, que é a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico, foi estabelecida em 86. Eu tenho minhas dúvidas com respeito às opacas, eu tenho que ser sincero. Não adianta a gente dizer, não pode invadir o Brasil. Como você vai impedir de invadir o Brasil? Quem disse que um submarino nuclear americano não vai trafegar na nossa área, na nossa cara? Não podemos fazer nada, eles fazem isso mesmo e acabou, fim, interesse deles e passam. Zona de paz e cooperação contra quem? Como se diz, cara pálida, contra quem? Então, realmente, eu tenho certas dúvidas sobre essa contingência diplomática dessa zona de paz e cooperação, mas os professores devem discutir daqui a pouco sobre isso. Próximo. Isso são os acordos de cooperação militar que o Brasil faz com a África, eu fiz questão de colocar isso, porque realmente dos polos geopolíticos brasileiros é a África, e o segundo a Antártica.
Então, mostra realmente que nós temos muita interação com a cooperação militar com os países, principalmente países na costa ocidental. Nós formamos a Marinha da Namíbia. Ela foi formada pela Marinha Brasileira. Inclusive, os oficiais de Marinha cursaram a Escola Naval Nossa. E depois, um deles já voltou para fazer o curso de Estado-Maior, já como capitão de corveta. Então, nós temos muita interação e muita cooperação com a África, com as forças militares brasileiras. Próximo. Bom, isso eu também coloquei alguns acordos de agricultura, saúde e educação também na África, que é uma nossa área de interesse. Tá? Reparem que nós temos interação com quase todos os países africanos. Isso não envolve só apenas o aspecto militar, mas também um aspecto de agricultura, saúde, etc. Próximo. Controle e domínio da Amazônia Azul. Próximo. Agora vamos entrar na área estratégica. Vamos sair um pouquinho da política e entrar na área de estratégia. Bom, vai passar a próxima. Cerca de 80% da população brasileira se encontra a 200 quilômetros da costa. A maior parte da nossa população fica posicionada na costa. O padre Salvador de Sá dizia que os portugueses eram igual os caranguejos, que raspavam a costa brasileira. Realmente, eles ficavam na costa. A interiorização foi muito, muito pequena durante a nossa história, né? Basicamente em cima de ciclos, né? Como ciclos do ouro, etc. 85% do consumo de energia fica a 200 quilômetros. 93% da produção industrial, principalmente aqui em São Paulo, também fica a 200 quilômetros. E 95% do nosso transporte vem do mar. Nós estamos totalmente vulneráveis a partir do mar. Totalmente vulneráveis. Próximo. Isso quem deve comentar deve ser o professor Eduardo Swartman, deve comentar sobre isso, que é a parte de pensamento estratégico, que é a área de defesa, né? Nós temos basicamente 3 documentos de defesa que o professor deve comentar com os senhores, né? E eu coloquei isso aqui porque nesses documentos há uma priorização estratégica, que é a nossa Amazônia Verde e nosso Atlântico Sul. São 2 áreas prioritárias de defesa do Brasil nesse momento. Tá? Próximo. Isso. Essas são as 2 áreas estratégicas de defesa das Forças Armadas Brasileiras. A entrada do Rio Amazonas, onde está a Amazônia, né? E a área de defesa entre o Espírito Santo e São Paulo, onde estão a maior parte das nossas indústrias. Então, essas 2 áreas são áreas críticas de defesa. A área entre Santos e Vitória e a foz do Rio Amazonas. Próximo. Pode botar próximo. Senhoras, olha a situação estratégica do Brasil. Pode botar próximo. Nós estamos cercados no Atlântico Sul, totalmente cercados. Veja bem a situação Nós temos diversas ilhas inglesas cercando o nosso entorno estratégico. Ascensão, Santa Helena, Tristão da Cunha, Guff, Sanduíche, Orcadas e as Malvinas. Nós estamos cercados estrategicamente. E só temos Trindade, Fernando Noronha um pouquinho e talvez São Pedro e São Paulo, que não vai... São rochedos, praticamente rochedos. Então, realmente, em termos estratégicos, nossa situação não é boa. Não é boa. Nós estamos vulneráveis em termos de estratégia. Próximo. Aí, as áreas de aproximação entre o Brasil e a África, e a Antártica e o Sul da África. Próximo. Walvis Bay, onde nós formamos a marinha deles, que é um porto de águas profundas, na Namíbia. Próximo. Angola. Nós estamos também com uma missão naval em São Tomé e Príncipe, também fazendo apoio à marinha deles. Próximo. Essa é a nossa área estratégica prioritária, tá? Que a gente chama de área primária, que é o Atlântico Sul, e nós vamos até o paralelo 16, dentro do Atlântico Norte. Essa é a nossa área de prioridade. Vocês podem notar que é uma projeção em cima da Antártica, geopolítica, nós temos interesse na Antártica e temos interesse na África Ocidental. Então, essa é a nossa área de estratégica primária de defesa. Próximo. Uma área que está surgindo muito em discussões na Marinha do Brasil é a questão do Golfo da Guiné. Inclusive, estamos tendo muitas discussões com a Marinha Portuguesa sobre o Golfo da Guiné. Manda navio, não manda navio,
combate, não combate, né? Há cooperação, não há cooperação. Inclusive, na Escola de Guerra Naval, nós estamos conduzindo um grupo de trabalho exatamente sobre isso. Se é conveniente ou não a participação brasileira no Golfo da Guiné. Questão de direito, pode prender pirata, não pode, é questão só econômica, é questão social, enfim, nós estamos discutindo exatamente isso atualmente na Escola de Guerra Naval. Próximo. E isso aqui é uma coisa que nós, não é só na Marinha, mas no Brasil queremos ter, no futuro, ter todo o controle da nossa área de interesse. Seria um sistema chamado Sistema de Gerenciamento de Amazônia Azul, SISGAS, em que haveria diversos postos de observação e de rastreio de alvos, bugs, no nosso litoral. Mas o que é mais importante é que nós já temos um satélite totalmente nacional. Isso aqui é o Amazônia 1, que foi lançado ano passado, 2021. Pouca gente sabe disso. E é um satélite que fica a 750 quilômetros, totalmente brasileiro, tecnologia totalmente nacional, que faz o monitoramento de toda a nossa área marítima e terrestre. E ele é unicamente brasileiro. Foi lançado em junho do ano passado, por meio de um foguete da Índia, com um acordo entre Brasil e Índia. E... Opa, perdi alguma coisa? Deve ter sido outro quadro. Vou continuar. Então, isso é o que se quer fazer em breve, mas está faltando uma coisa. O que é? Recurso. Dinheiro para poder fazer isso, que é muito caro a fazer. Próximo. Próximo. Agora vou entrar num ponto polêmico, que é o poder naval que devemos ter. E vou ser sincero, eu vou ser franco com os senhores, tá? Como nós estamos hoje para defender todo esse território. Vai passar próximo. Eu botei esse mapa de propósito para mostrar aos senhores o tamanho que é o Brasil. Em rosa é Portugal, o restante é Brasil. O senhor vê o que é o Brasil. Um exemplo, para eu ir de Corumbá, eu comandei um navio no Rio Paraguai, um comando maravilhoso, Rio Paraguai. Para eu ir do Rio Paraguai, de Corumbá até Assunção, 7 dias de rio. Descendo, 10 subindo. Para ir da entrada do Rio Amazonas até Manaus, 12 dias de rio. 12 dias. Para ir da foz do Rio Amazonas até Tabatinga, talvez 20 dias, 19 dias de navegação. Isso é o Brasil. Enorme, enorme. Próximo. Essa é a nossa Marinha agora em 2021. Eu coloquei esse mapa para mostrar exatamente os tipos de meios que a gente tem. Nós temos um navio, um porta-helicópteros lá em cima, algumas escoltas, são navios que fazem proteção de comboio, guerra de submarina, etc. Temos navios de desembarque, né, de operações anfíbias, e temos muitos navios patrulha. Vai passar a próxima. Já é continuação, temos navios auxiliares. Vai passar a próxima. Isso que é importante. Nós temos atualmente na nossa Marinha 101 navios. 101 navios. Desses 101 navios, se vocês observarem bem, que somando os patrulhas oceânicas com os fluviais, nós temos quase 50. Metade da nossa Marinha é guerra costeira. Costeira. Isto é, não vai a mais do que 100 milhas. Em termos de marinha oceânica, nós temos apenas 24 milhas na esquadra. E veja bem, olha a idade dos navios da esquadra. 33,5 anos de idade média da nossa esquadra. É uma vulnerabilidade muito grande. Nossos navios são dos anos 80, final de 70 e 80. Já estão velhos, muito velhos. Eles precisam ser substituídos. Como é que nós vamos proteger essa área toda aí com uma esquadra com 33,5 anos de idade média? Tem navios com 45 anos. Pô. Então, realmente, o almirantado brasileiro percebeu essa fragilidade e começou, então, a projetos estratégicos. Um deles é o submarino nuclear. E vou dizer aos senhores, é um projeto importante não para a Marinha, mas para o Brasil. Porque nós conseguimos, a coisa de 10, 15 anos atrás, dominar o ciclo nuclear com tecnologia nacional brasileira. Houve uma luta tremenda das grandes potências impedindo isso. Nós conseguimos, com um método próprio nacional. Que ponto nós estamos hoje?
a diminuição do nosso reator, que já temos reator grande, é diminuição para colocar dentro do submarino. Esse não é o ponto que nós estamos. Essa tecnologia ninguém passa para ninguém. Nós temos que desenvolver tudo com a gente, tudo com o brasileiro. Então, leva tempo. Recursos, mais de 7 bilhões de dólares já foram nesse projeto. É um projeto muito caro e muito longo. É um projeto estratégico para a Marinha e para o Brasil. E ele vai ser dual, porque ao mesmo tempo que ele é militar, ele vai ter também uma dualidade civil. E o segundo projeto que nós temos que ter, novos navios escolta, para o aumento da proteção do nosso tráfego marítimo. Com o quê? Uma fragata chamada Tamandaré, projeto nacional, que está sendo desenvolvido, já houve uma concorrência para construção, mas o projeto é brasileiro. Querem construir 4 e depois, possivelmente, mais 4. Então, esses são os projetos estratégicos da Marinha, que são para o Brasil. Senão, nós não vamos proteger esses 4 fatores apontados pelo professor Tio. Pode passar. Pode passar. Agora, eu vou fazer uma provocação para os senhores. Eu já estou terminando. Pode passar. Eu coloquei esse navio aí, foi o primeiro navio que eu comandei. Eu estou bem ali, ó. Essa fotografia, eu estou bem ali no passadiço. Bem ali, estou ali. Eu pedi para tirar e para guardar para mim, eu não sou bobo, né? Eu era capitão de corveta na época. 1995, é um navio transporte armado, fluvial, no Rio Paraguai. E eu trouxe a professora Terezinha de Castro, minha querida professora, em que ela fala que existem 7 condições para um Estado ser poderoso geopoliticamente. Ele ter poder geopolítico. E ela disse o seguinte: primeira condição para um país ser poderoso geopoliticamente, possuir uma superfície territorial maior que 5 quilômetros quadrados, 5 bilhões de quilômetros quadrados. Isso foi feito no início dos anos 2000, quando ela estava viva ainda. Segundo, ter continuidade territorial, do grande espaço, continuidade territorial. Segundo, ter acesso direto e amplo ao alto mar. Quarto, possuir recursos naturais estratégicos essenciais. Quinto, uma população maior do que 100 milhões de habitantes. Sexto, uma densidade demográfica maior do que 10 habitantes por quilômetro quadrado e menor do que 200 quilômetros por quilômetro quadrado. E, por fim, ter homogeneidade racial. Homogeneidade racial. Vamos passar ao próximo. No livro dela, que eu aponto qual é o livro, Geopolítica, Princípios, Meios e Fins, foi publicado em 99 pela Bibliex, Biblioteca do Exército, deu até a página que ela fala isso. Ela apontou que existiam 7 países que tinham essas condições, embora um deles não tenha característica de espaço. Ela apontou os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Canadá, a Austrália, Índia e Brasil, naquela ocasião, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Vamos passar agora a próxima transparência. Esse daí foi uma tabela que eu fiz para mostrar exatamente se ela tinha razão ou não. Para vocês verem se realmente ela tem razão. Vamos começar inicialmente com os Estados Unidos. Vocês podem perceber que os Estados Unidos têm todas as condições necessárias para ser um poder geopolítico consistente, poderoso. Repare bem, tem 9,8, que é sim, continuidade territorial. Ele tem acesso ao mar, tanto ao Pacífico como ao Atlântico. Enfim, população maior, ele tem 329 milhões, tá? Densidade demográfica 34, está dentro entre 20 e 200, e tem homogeneidade racial. O americano, mesmo que seja o ricano, ele se sente americano, ele é americano. Né? Então, todos os itens são atendidos pelos Estados Unidos da América, nesse conceito da Terezinha de Castro. O segundo, a Rússia, vem bem, até acesso ao mar. Por quê? Os russos precisam ter acesso a águas quentes. Eles precisam ter. Por isso é importante o Mar Negro e o Mar de Mármara para os russos. É importantíssimo ter aquele controle. Senão eles não terão acesso a chamada águas quentes. Então, essa é uma vulnerabilidade geopolítica dos russos. Não ter acesso às águas quentes. Também tem problema da densidade, 8,9. Quase chega a 10. 8,9. Está próximo. Então, os russos têm uma vulnerabilidade que é a questão das águas quentes. Terceiro, a China. Vocês podem perceber bem que a China tem quase tudo, sim, exceto questão de recursos naturais. Ela tem problemas sérios de comida. O Brasil exporta comida para a China.
e tem problema de petróleo, grave de petróleo. Então, ela tem vulnerabilidade na parte de recursos naturais. Terceiro, quarto, Canadá. Canadá tem problema aqui na população, que tem 37 milhões, então é menor do que 100 milhões. Então, ela peca exatamente na parte da população. Tá? Densidade demográfica também é baixa, 4,2. Os territórios do norte do Canadá são todos desertos, e o restante ela atende. Tá? Não, ela tem problema também de homogeneidade étnica. Por quê? Franceses e inglês. Tem até o movimento Quebec livre. Então, eles têm problemas sérios da parte de homogeneidade étnica. Né? Austrália. A Austrália tem problema sério aqui na população, que é 21 milhões, né? Que é pequena. Tem problema de densidade populacional, demográfica, 3,4, o restante ela atende. Índia ainda tem problema na superfície, ela tem uma superfície menor do que os milhões determinados pela professora Terezinha de Castro. Tem problemas também de recursos naturais, principalmente água. O problema da Índia é água, e ela disputa água com o Paquistão. Eu, inclusive, orientei uma aluna minha sobre exatamente isso, a Rebeca, que fez conosco o mestrado, exatamente estudando exatamente a briga entre a Índia e o Paquistão sobre o controle da água. Tem problema de densidade demográfica, que é muito grande, que é uma população muito grande, e tem problema da questão da homogeneidade racial. Muçulmanos, indianos. Né? Dentro da própria Índia existem problemas castas, existem problemas sérios, em termos de homogeneidade. Brasil, tudo, atende tudo. Reparem bem, tudo atendido. Não tem nada pegando, como se diz em Marinha. Então, desses países todos, os 7, só 2 países possuem potencial geopolítico: os Estados Unidos da América e o Brasil. E eu vou contar para os senhores se ela tinha razão ou não. O FMI publicou em 2022 uma relação das 12 principais economias do mundo. Agora, publicou há pouco tempo atrás. Vou contar para os senhores quais são as 12 mais importantes. Primeiro, Estados Unidos. PIB, 22,9 trilhões de dólares. Primeiro lugar. Segundo, China, 16,8 trilhão. As duas estão nessa lista da professora Terezinha. Terceiro, Japão, 5,1 trilhão. Não está. Quarto, Alemanha, 4,2 trilhão. Não está. Quinto, Reino Unido, 3,1 trilhão. Não está. Sexto, Índia, 2,9 trilhões. Está incluído, é a terceira inclusão. Sétimo, França, 2,9 trilhões. Não está. Oitavo, Itália, 2,1 trilhões. Não está. Nono, Canadá, 2 trilhões. Está. Décimo, Coreia do Sul, 1,8 trilhão. Não está. 11º, Rússia, 1,6 trilhão. Está. 12º, Brasil, 1,6 trilhão. Está. Então, os senhores podem perceber que existem 6 elementos entre os 12 dessa listagem que estão, por causa do produto interno bruto, que estão exatamente dentro da teoria da professora Terezinha de Castro. Então, é uma teoria que tem alguma serventia. É isso que eu queria conversar com os senhores. Pode passar a próxima, por favor? Eu coloco o segundo navio que eu comandei na esquadra, que é o navio de abastecimento da esquadra, o navio Marajó, um navio que apoiava muito, eu apoiei muito com a Marinha Portuguesa, quando eles foram ao Brasil na Operação Nitas, em 2000. E eu termino, então, agradecendo imensamente a atenção que os senhores tiveram comigo e procurei passar uma ideia do Brasil otimista, não pessimista. Tá? Muito obrigado pela atenção. Dispomos de alguns minutos para 2 perguntas, pelo que, se alguém desejar colocar alguma questão, ao Sr. Capitão Mar Guerra Francisco Eduardo Alves de Almeida, peço o favor de sinalizar essa indicação. Professor, muito obrigado pela sua apresentação. Professor, eu acho, não sei se foi propósito ou não, mas eu propus, eu não consegui ter a identificação das eventuais ameaças para o Brasil. Eu não coloquei de propósito. Para eu debater isso agora. Mais uma pergunta, são 2.
percebi, do seu ponto de vista, organizada do Brasil, está ao Oriente, virada para o mar. De facto, também não falou da porta de trás, do lado de trás do Brasil, que está virada para o Ocidente e tem uma fronteira terrestre extensa, com vários países associados ao Brasil. Também gostaria de saber a sua opinião em termos de defesa da parte ocidental do Brasil. Ok, vamos lá. Vamos começar com a segunda questão. Quando o Brasil se tornou independente, nós tínhamos inimigos em volta da gente na parte ocidental, que eram povos de cultura espanhola, muito belicosos, formaram diversos países diferentes, uma desagregação política enorme, enorme. Cada um pensava em fazer o seu próprio país. Nós temos fronteiras com quase todos os países da América do Sul, de língua espanhola, com exceção do Equador e do Chile. Então, essa vantagem da unidade brasileira, e eu sou historiador, veio dos senhores portugueses. Os senhores que pensaram isso, não fomos nós, não. Os senhores que criaram o que o Brasil é hoje. A partir de 1777, com o Santo Ildefonso, o Brasil é o que ele é hoje. Visão portuguesa estratégica. Nós somos o que os senhores fizeram que a gente fosse. Por isso que eu admiro muito a cultura portuguesa e a política portuguesa naquela época. Uma política que voltava à manutenção das fronteiras terrestres, apesar de terem povos belicosos em volta deles. Os argentinos eram nossos inimigos mortais até o início do século XX, até a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos Dom João, que muitos dos senhores não gostam, Dom João VI, ele foi um pai para o Brasil. Ele tomou a Cisplatina, que era espanhola, e ficou ali. Depois houve uma guerra em que nós perdemos essa guerra, um empate, e nós perdemos a Cisplatina com o estado tampão, que é o Uruguai hoje em dia. Mas hoje em dia eu não vejo ameaças vindo dos nossos vizinhos. Eu não vejo isso. Nem a Venezuela. Eu não vejo a Venezuela como uma ameaça. Eu acho que a ameaça da Venezuela é a própria Venezuela. O problema é em termos deles, pô. Nós recebemos, eu tive há pouco tempo com o almirante Puntel, meu colega de turma, que é ministro superior do Tribunal Militar, do STM, atualmente. E ele me disse, Alves de Almeida, eu fui a Roraima receber os refugiados que vieram da Venezuela. O senhor sabe quantos refugiados nós recebemos naquela entrada dos venezuelanos no território, lá no norte do Brasil? 460 mil. Nós recebemos. Ora, o Brasil não é um país... É um país rico, mas não é um país que tem muitos recursos, né? E nós conseguimos absorver esse pessoal. Logicamente que eram pessoas de qualificação baixa, não eram engenheiros, nem doutores, mas nós conseguimos absorver esses 450 mil. O Brasil é muito grande, pô. Muito grande. Nós fizemos uma cadeia de logística de trazer esse pessoal para os locais onde tinha trabalho, como São Paulo, Rio de Janeiro, contínuo. Então, eu não vejo a América do Sul com uma ameaça ou com uma preocupação geopolítica. Eu acho que nossas fronteiras estão muito bem defendidas pelo nosso querido Exército Brasileiro. Eu sou aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro com muito orgulho. Muito orgulho. Meu sogro foi o Exército. Então, realmente, eu sinto que a parte ocidental das nossas fronteiras não há problema, não há ameaça. Eu vejo ameaça no mar. Eu vejo grandes ameaças. Porque nós estamos fragilizados no mar. Nós precisamos ter submarinos nucleares. Nós precisamos ter uma esquadra potente, que pelo menos provoque danos àqueles que quiserem entrar no Brasil. Como os franceses acharam que iam ter danos. Talvez nem tivessem. Não tinha munição para tirar neles, pô. Mas eles não sabiam. Nossos navios estavam lá. Então, foi um fator de dissuasório importante. Então, em termos de ameaça, eu vejo que nossa grande ameaça vem do mar. Principalmente. Adildo, por favor, não fala lá para postar moda nada não, viu? Então eu vou falar. A China. A China está dominando a África. E a China tem dinheiro. Tem dinheiro. Na Namíbia, nós fizemos a Marinha da Namíbia. Nós resolvemos dar um navio para a Namíbia, uma corveta velha nossa. Reformamos ela toda e demos para a Namíbia. Os chineses viram isso e deram um navio 10 vezes maior de graça. Toma, pode ficar. Muito mais poderoso, muito mais novo que o nosso. Pode competir com um país desse? Tem dinheiro? Como é que ele vai competir? Nós ainda somos, entre aspas, terceiro mundo. Pô. Estamos querendo botar o pé lá dentro, mas ainda falta muito correr. Então,
eu acho que a nossa grande ameaça vem do mar. Especificamente, pode ser que nossos colegas não concordem com isso. China. Muita preocupação com a China. Eles têm dinheiro, eles estão comprando tudo. 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 É isso. Há um detalhe. Já estão o segundo poder naval do mundo, hein? E vão chegar lá, hein? Vão chegar lá. Eles não sabiam, há 15 anos atrás, operar aeronave em porta-aviões. Foram ao Brasil. Sabia disso, comandante Tozzini? Foram ao Brasil pedir apoio. Nós tínhamos porta-avião naquela época. Estavam acostumados a operar aeronave em porta-aviões. Sabe o que o Brasil disse? Não, o americano, veja bem, nossos aliados. Eles desenvolveram tecnologia própria. Fizeram a própria aviação naval, baseada em porta-aviões. Eles têm poder. O segundo poder naval do mundo é o chinês. E vai chegar nos Estados Unidos. Aí vai ter um problema. Eles vão ser o que a gente chama em geopolítica de fator desafiador. Eles serão desafiadores. Desculpe.